Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria estarmos de volta com o programa Ao Pai das Misericórdias, fazendo assim esse momento de encontro entre o santuário e sua casa e o santuário, e podermos juntos meditar a palavra de Deus e rezar ao Pai, pedindo toda a graça, toda a bênção, para que nós cada dia mais cresçamos na imagem e semelhança do seu divino Filho. O Papa Francisco, em sua audiência geral de quarta-feira, no dia 6 de novembro, falando sobre o Espírito e a esposa, nos traz hoje: o Espírito intercede por nós, o Espírito Santo e a oração cristã. Tomando João capítulo 8, versículos de 7 a 9, diz o seguinte, abre aspas, entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Sim, o Espírito Santo vem em socorro da nossa debilidade, mas ainda faz algo muito mais importante. Atesta-nos que somos filhos de Deus, colocando nos nossos lábios o brado Pai. Não podemos dizer Pai, Abá, sem a força do Espírito Santo. Na oração cristã, não é o homem de um lado do telefone que fala com Deus do outro lado, mas é Deus que reza em nós. Oramos a Deus através de Deus. Rezar é colocar-se dentro de Deus e fazer com que Deus entre em nós. É precisamente na oração que o Espírito Santo se revela como Paráclito, ou seja, advogado e defensor. Ele não nos acusa perante o Pai, mas defende-nos. Sim, defende-nos, convence-nos de que somos pecadores, mas falo para nos levar a saborear a alegria da misericórdia do Pai. Não para nos destruir, como estéreis sentimentos de culpa. Até quando o nosso coração nos censura por algo, Ele recorda-nos que Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que o nosso pecado. Somos todos pecadores. Pensemos, talvez algum de vós, não sei, tenham tanto medo das coisas que cometeram, medo de ser repreendidos por Deus, medo de tantas coisas, e não conseguem encontrar a paz. Ponde-vos em oração, invocai o Espírito Santo, e ele ensinar-vos-á a pedir perdão. E quereis saber, Deus não conhece muito a gramática, e quando pedimos perdão, não nos deixa acabar, e ali não nos deixa acabar a palavra perdão. Perdoa-nos antes, está sempre ao nosso lado para nos perdoar, antes que terminemos a palavra perdão. Digamos e o Pai perdoa-nos sempre. É com esta provocação que João nos faz e que o Papa também nos ajuda a refletir, é que nós vamos entender a ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso coração, pois é Ele que reza em nós. É Deus que reza a Deus e é Deus que vem até nós, fazer essa comunhão, porque o objetivo da oração é unir-se, o pecador com o santificador, com aquele que perdoa os pecados. E quanto mais eu me reconheço pecador, quanto mais eu reconheço a minha miséria, os meus pecados, mais Deus derrama a sua misericórdia sobre mim. Mais Ele
perdoa os meus pecados, porque eu estou sendo sincero, verdadeiro com Ele, e nessa sinceridade há esse perdão de Deus, esse esquecimento dos nossos pecados, para que nós retomemos a nossa vida novamente na pureza, na santidade e na verdade. O Espírito Santo, Ele ora em nós, Ele é a nossa força. Por isso devemos contar muito com Ele e pedir muito a sua luz, pedir muito a sua graça, para que ao orarmos ao Pai, nós não só multipliquemos palavras, mas falemos verdadeiramente de coração para coração a verdade sobre nós mesmos, que nos ajuda na intimidade com Deus e na união com Ele para todos sempre. Então, o Papa até faz uma menção do né? Quer dizer, eu vou dizer perdão. O filho, quando vai dizer ao pai que pecou, que errou, o pai já tem o perdão já como carta na mão, né? Vamos dizer assim, escondido, né? Ele está sempre pronto a perdoar. O que impede Deus de dar o perdão é justamente a minha rebeldia de não reconhecer os meus pecados. Isso impede Ele dar o perdão. Mas se eu reconheço e se eu me direciono a Ele como quem quer recomeçar de novo, ter uma vida nova, aí acontece o perdão de Deus, a graça de Deus em nossa vida. Então é com este coração que a gente deve se aproximar de Deus. Ele sempre se apresentou a nós, não como juiz, mas como aquele que salva, aquele que redime, aquele que compreende, aquele que perdoa. Por isso a nossa oração, ela deve ser sempre verdadeira, sincera. Eu não estou bem, eu não estou bem. Eu estou feliz, eu estou feliz. Eu me sinto pecador, me sinto culpado, impuro. E é justamente com este coração verdadeiro que nós vamos conseguir a graça de Deus, o perdão dele, a cura dele. Veja que interessante, né? Eu tomo consciência do meu pecado, da minha fragilidade e me ponho diante daquele que perdoa os meus pecados e que é a minha fortaleza. E ali eu encontro a graça que preciso para continuar caminhando em minha vida e realizando as obras de Deus aqui ainda neste mundo, junto com os meus. E vamos pedir ao Pai das Misericórdias que hoje nos encha com o Espírito Santo, nos ilumine, nos dê força, nos dê graça, para que nós possamos assim, cada dia mais crescermos. Nós precisamos crescer, não temos que ficar anão, né, e nem pela metade, mas devemos crescer na graça. Então vamos pedir ao Pai das Misericórdias esta graça para nós com esta oração. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvidos. Agradeço de coração a sua participação neste nosso programa ao Pai das Misericórdias e retornamos numa próxima ocasião com a graça de Deus. E eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.